O que é que aconteceu com a Priscila Alcântara? A verdade por trás das mudanças. Uma reflexão cristã. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Cláudio Corgozinho aqui. E eu quero começar esse vídeo dizendo para você que eu tenho acompanhado na última semana, nos últimos dias, essa questão toda de Priscila Alcântara. Na verdade, desde o início das mudanças dela. E o que eu tenho observado são muitas pessoas, muitas pessoas que se dizem do meio cristão, simplesmente descendo a lenha na Priscila. Olha, eu quero dizer para você que eu não concordo, não aprovo, não é bíblico o que ela está fazendo, mas essa atitude dos nossos irmãos em Cristo de simplesmente tacar pedras, jogar pedras nela, é uma atitude muito triste. E eu quero começar esse vídeo com uma reflexão que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Para você que de repente pensa que é santarrão demais, que é diferente demais, que já está arrebatado na terra, né? Eu quero te lembrar a palavra de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Eu acho que o versículo por si só já fala muito e já é motivo mais que suficiente para a nossa própria reflexão, para uma autorreflexão. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, está escrito: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amados, o vídeo de hoje é um alerta para todos nós, meus irmãos. Eu quero tratar com você sobre esse assunto que tem reverberado nas conversas e corações de muitos cristãos nos últimos meses, mas em especial na semana passada, pelo ocorrido da semana passada. Estamos aqui hoje para falar sobre uma voz muito conhecida no meio gospel, que é Priscila Alcântara, e todas essas mudanças surpreendentes em sua vida e na sua carreira. Aliás, agora é apenas Priscila, ela não quer ser mais chamada de Priscila Alcântara. E isso me leva a crer, obviamente, que ela está deliberadamente negando a sua própria história e até o passado, tudo que ela viveu com o Senhor, com o nosso Deus. Mas entenda de uma vez por todas, este vídeo não é um vídeo de julgamento ou críticas, mas um convite para a sua reflexão, uma jornada à raiz do problema. E eu quero te mostrar aqui neste vídeo algo totalmente diferente do que você já ouviu até agora. O que está acontecendo na vida da Priscila Alcântara é muito mais sério e a igreja precisa sair da superfície. Nós precisamos mergulhar na seriedade do problema, porque o que está acontecendo com ela, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo na igreja contemporânea, na igreja atual. E como seguidores de Cristo, nós somos chamados a olhar para além das aparências e a entender o que realmente está acontecendo na vida daqueles que parecem se desviar do caminho da fé. Hoje, nós vamos mergulhar na história da Priscila Alcântara, vamos buscar entender o que está acontecendo de verdade, não apenas ficar nessa superficialidade, muito menos descer críticas, porque já tem muita gente fazendo isso por aí. E como isso, na verdade, reflete desafios que todos nós podemos enfrentar. Portanto, meu querido irmão e irmã, eu quero te convidar a abrir o seu coração e o seu espírito para essa ministração honesta e, sobretudo, amorosa, baseada nos ensinamentos da Palavra de Deus e, em especial, nos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Muito obrigado por assistir a mais essa ministração, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembre-se de deixar o like neste vídeo e comentar, porque o seu comentário vai agregar muito valor. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, como muitos sabem, a Priscila Alcântara, ela foi criada na igreja e desde cedo ela conheceu os caminhos do Senhor. E o crescimento da Priscila nesse ambiente sagrado, nesse ambiente de igreja, é um testemunho que é parecido com muitos outros testemunhos, talvez seja parecido com o seu testemunho também, que compartilha essa jornada de fé desde a infância. Porém, a infância na igreja, ela, apesar de ser muitas vezes cheia de experiências profundas,
muitas vezes é um reflexo não da própria criança por causa da falta de entendimento, da imaturidade, mas é um reflexo da fé dos pais e também das pessoas que fazem parte da comunidade, da igreja. Mas, amado, não importa se você nasceu na igreja ou se você conheceu Jesus mais tarde. Há um momento na vida de todos nós, é um ponto decisivo, um ponto-chave na vida de cada crente, onde a fé, ela precisa se tornar pessoal, ela precisa se tornar íntima. Para Priscila Alcântara, como para muitos, esse momento é um cruzamento de caminhos. Uma escolha entre permanecer fiel ao que foi ensinado pelos pais ou explorar trilhas novas, trilhas desconhecidas. Neste ponto, observamos uma mudança significativa na vida de Priscila Alcântara. As suas escolhas começam a refletir um desvio do caminho que ela percorria. E a pergunta que fica é: o que é que foi que aconteceu com a Priscila Alcântara? Como cristãos, nós vemos essa situação de uma forma preocupante. Ou seja, quando um dos nossos começa a se afastar das verdades fundamentais da fé, as verdades que foram inseridas, incutidas na pessoa desde criança. A mudança no comportamento de Priscila, que muitos interpretam como um sinal de rebeldia, que de fato é, na verdade é um reflexo de uma luta interna que muitos jovens vivem atualmente. No entanto, é muito importante reconhecer que tais passos fora do caminho ensinado pela igreja não são apenas meras escolhas pessoais inconsequentes, mas passos em terrenos muito perigosos. Neste momento, nós precisamos nos perguntar como que essas escolhas afetam a relação de Priscila Alcântara e a relação de muitos outros jovens com Deus. Como esse tipo de situação influencia a sua vida espiritual? A Bíblia nos ensina em Mateus 7,16: pelos seus frutos sereis conhecidos. Assim, observamos as consequências dessas escolhas na vida espiritual, emocional e social de Priscila. O que nós estamos presenciando são os frutos que ela já vem acalentando há muito tempo. É aqui que a nossa preocupação se aprofunda. As escolhas de Priscila não são apenas sobre a pessoa de Priscila Alcântara, porque ela continua sendo um espelho para muitos jovens que veem Priscila como sendo um exemplo. E a influência dela tem o poder de impactar negativamente milhares de jovens. Como igreja, a nossa responsabilidade é orar, não apenas por Priscila, mas também por aqueles que podem ser levados pelo mesmo caminho de engano e confusão. Mas eu decreto em nome de Jesus que todo esse mal, de maneira nenhuma, alcançará nem você, nem a sua família, nem os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero mergulhar com você agora em um dos aspectos mais complexos, se não for o aspecto mais complexo de todos os demais, envolto nessa história que é a natureza do engano. Entender o engano é importantíssimo, porque o engano se infiltra na vida das pessoas de maneiras muito diferentes e, na grande maioria das vezes, de maneira imperceptível, muito sutil. E você já se perguntou como alguém criado no evangelho, na igreja, desde criança, pode se perder em caminhos tão estranhos, tão distantes do caminho do Senhor? Essa é uma questão que pesa no coração de muitos de nós, de muitos pastores, dos pais que estão envolvidos nessa situação também. E nós precisamos explorar esse mistério. O engano, amado, preste atenção nisso, o engano não surge de repente. Satanás não gosta de chamar a atenção. E o engano começa com pequenos desvios, pequenas concessões que parecem, aos olhos de muitas pessoas, inofensivas. É aí que ele trabalha. Sendo que uma das principais concessões que abordo frequentemente aqui no canal é o famoso, entre aspas, não tem nada a ver. Halloween não tem nada a ver, pastor. Baladinha, pastor, o que tem baladinha? Não tem nada a ver. Pastor, uma cervejinha só. O que tem isso? É um cigarrinho só. Pastor, dá uma olhadinha na menina que está passando na rua. O que tem de mais nisso, pastor? Não arranca pedaço. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Amado, tome muito cuidado com o nada a ver. Tome muito cuidado com as concessões que você faz,
Porque a palavra nos mostra, nos orienta de uma maneira assim muito clara que um abismo chama outro abismo. E quando a pessoa se dá conta, o caminho de volta já está bem difícil de ser feito. Não negocie com o pecado, querido. Não negocie com o pecado. Não tente levar vantagem sobre Satanás. Não tente ser mais esperto, mais inteligente que Satanás. Porque ele nunca está brincando e ele não costuma jogar para perder. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, não é de admirar, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Querido, este versículo alerta sobre a capacidade de Satanás de se disfarçar e de enganar pessoas, inclusive e talvez principalmente dentro da igreja. Ele se apresenta de forma atraente e convincente, ele não virá mostrando um chifre, o par de chifres que ele tem, não virá mostrando rabo, ele não virá mostrando dentes com presas. Ou seja, o mundo de glamour e as aparências geralmente são as armas que ele usa para enganar as pessoas. E frequentemente, como eu disse, isso acontece de maneira sutil e de pequenas doses, em conta-gotas, para que as pessoas não se assustem, para que as pessoas não se afastem dele. E aos poucos, a pessoa se afasta do caminho da verdade. Eu quero ilustrar essa situação para você. Imagine um navio em alto mar. Quando ele se desvia do curso, não é por uma grande virada, mas por uma mudança sutil na rota. E com o tempo, essas pequenas mudanças podem levar a um destino completamente diferente se não for corrigido. Assim acontece com a fé. Pequenos desvios do ensinamento, do caminho que conhecemos ser verdadeiro, ao longo do tempo, nos leva a lugares que jamais poderíamos imaginar. Portanto, a jornada de Priscila, a partir daqui, é uma representação dessa verdade. As mudanças na vida de Priscila Alcântara não foram repentinas, elas foram graduais, e as pessoas que estavam perto não foram capazes de perceber para ajudá-la. Cada escolha de Priscila Alcântara, cada passo dado fora do ensinamento da igreja, cada influência externa que ela absorveu, tudo isso contribuiu para o caminho que ela segue agora. E aqui, meus irmãos, está uma parte muito delicada da reflexão. O engano é sedutor. Guarde isso, escreva para você não esquecer. O engano é sedutor, o engano é maligno. Ele vem disfarçado de liberdade, ele vem disfarçado de autoexpressão, de modernidade, de cultura, mas sob essa camada atraente esconde-se a realidade de se afastar dos fundamentos da nossa fé. Vamos nos aprofundar um pouco mais. O engano não é apenas sobre as escolhas que fazemos, é sobre o que deixamos de fazer. E quantas vezes deixamos de buscar a orientação na palavra de Deus? Quantas vezes optamos pelo conselho do mundo em vez da palavra de sabedoria que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? Quantas vezes você já se aconselhou com amigos ao invés de se aconselhar com o seu pastor? É nesse vazio, é nessa ausência, nessa inação ou atitudes erradas ou ações erradas que o engano encontra terreno fértil. E foi justamente aí que Priscila caiu. Foi justamente aí que Priscila se perdeu. Eu não conheço Priscila, eu não conheço a vida de Priscila, mas eu posso deduzir, pelo que eu vejo agora, que esta Priscila que nós estamos enxergando agora, ela não nasceu agora, mas ela é o fruto dessas pequenas concessões ao longo do tempo. E é justamente nesse terreno que Priscila Alcântara se encontra agora, onde as verdades do Evangelho, as verdades que ela conhecia, estão sendo substituídas por outras verdades. Não se engane, outras coisas virão, outras coisas acontecerão. Mas é aqui onde se encontra o ponto mais preocupante de toda essa história. A história de Priscila não é única. Ela é um reflexo de uma luta que muitos pais enfrentam hoje em dia. Em algum momento, cada um de nós pode se encontrar no mesmo tipo de encruzilhada, ponderando entre o caminho conhecido da fé e o caminho desconhecido que o mundo oferece. Lembra-se de como eu comecei essa ministração? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Portanto, este momento da nossa conversa é essencial e não é sobre Priscila, é sobre cada um de nós. É sobre cada uma das famílias, das pessoas que vão ouvir, que vão ser atingidas por esse vídeo.
É um convite para você, meu irmão, examinar a sua própria vida, examinar as suas escolhas, examinar a sua casa, os seus filhos, você, meu irmão e minha irmã. Onde é que você se encontra nessa jornada? Quais pequenos desvios você pode estar ignorando? E o pior é o seguinte: o que você ignora, você ensina para outras pessoas ignorarem também. Porque mais forte, guarde isso, mais forte do que as suas palavras, do que o seu ensino dentro da sua casa, são as suas ações. As pessoas não vão seguir aquilo que você diz, elas vão seguir o seu exemplo. Essa reflexão é um chamado ao autoexame, à vigilância e, acima de tudo, querido, querida, à oração. Oremos para que Deus nos revele as áreas das nossas vidas onde o engano pode estar infiltrado. Oremos para que o nosso coração seja sempre sensível à palavra de Deus, à verdade do Evangelho e que possamos estar sempre alinhados com a vontade do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu preciso falar com você também de uma outra situação que não pode passar despercebida, que são as transformações marcantes no estilo de Priscila Alcântara. As escolhas da Priscila recentemente, principalmente nas suas vestes, na sua maquiagem e postura, têm sido sem dúvida uma declaração audaciosa, principalmente, talvez até, uma situação de confronto às suas origens, à igreja, aos próprios pais. Ela, que sempre se apresentava de uma maneira sóbria, modesta, ela hoje adota um visual extravagante, um visual provocante. E isso reflete essa mudança significativa que está acontecendo dentro dela. O guarda-roupa dela, as vestes dela hoje, a maneira dela falar, a maneira dela se maquiar, reflete aquilo que está dentro dela. Essa transformação no exterior nos leva à seguinte indagação: o que essas escolhas dizem sobre essas mudanças internas de Priscila? O que levou Priscila a adotar um estilo tão radicalmente diferente de tudo que conhecíamos? A maneira como uma pessoa se apresenta ao mundo pode ser um reflexo daquilo que está acontecendo em seu coração e mente. Vemos Priscila agora com roupas que desafiam os padrões de modéstia, os padrões de simplicidade que muitos de nós associamos à fé cristã. As cores vibrantes, os cortes de cabelo ousados, as roupas ousadas, a maquiagem intensa, tudo isso nos fala de uma pessoa que está se reinventando, buscando uma nova identidade. Para alguns, isso pode parecer uma expressão de liberdade e até mesmo de adequação cultural, mas para nós que somos cristãos, nós que valorizamos aquilo que está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós valorizamos a modéstia, nós valorizamos a sobriedade, como sendo também uma expressão da nossa fé. E essas mudanças na vida de Priscila, elas são extremamente preocupantes. Vamos agora, mais uma vez, deixar de olhar a Priscila e olhar para dentro de nós, da nossa casa. O que ela está fazendo é um sinal de alerta para você que me ouve, para você que é pai, para você que é mãe, para que você possa identificar nos seus filhos esse tipo de sinal também. Olha, é interessante quando nós deixamos de olhar o pecado do outro e passamos a olhar para a nossa própria imagem, para a nossa própria vida, para a nossa própria casa. Porque o que Priscila está fazendo é da conta dela, Ela só prestará contas para Deus. Mas nós precisamos olhar para nós precisamos olhar para nossas vidas, nós precisamos olhar para os nossos filhos, para que nós possamos identificar se aquilo que está acontecendo na vida dela eventualmente pode estar acontecendo perto de nós. Talvez nós estejamos tão preocupados, tão focados no que Priscila está fazendo, que estamos deixando de ver aquilo que está saltando aos nossos olhos. Entende essa reflexão, amado? Entende essa reflexão, amada? Olhe para a sua vida agora. Olhe para os seus filhos agora, para as suas escolhas, para as escolhas que você está fazendo dentro da sua casa, a sua forma de falar, a sua forma de se vestir. Tudo que você tem feito está, de fato, alinhado com a sua fé? É o que, de fato, você quer ver os seus filhos fazendo no futuro? Você está refletindo a luz de Cristo para o mundo? Este é um convite para que cada um de nós faça essa autoavaliação sincera e busque de verdade alinhar
as nossas ações exteriores com a nossa fé que está dentro de nós. Lembre-se, querendo ou não, nós também somos referência para muitas outras pessoas. Talvez nós não venhamos a alcançar o número de pessoas que Priscila Alcântara alcança, porque ela é uma pessoa famosa, mas sem dúvida nenhuma você também é referência no grupo onde você está inserido. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero adentrar com você agora num território que nos leva a uma reflexão muito séria, muito profunda, que é o território dos riscos e das consequências das mudanças que nós estamos testemunhando na vida de Priscila Alcântara. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 6, verso 7, uma palavra muito séria, muito forte, pesada. Está escrito assim: não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba. Vou repetir, de Deus ninguém zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Amado, foi o próprio Deus que estabeleceu esse decreto. E uma vez que ele estabelece uma palavra, ele não volta atrás nessa palavra. E essa palavra, ela pode ser vivida por qualquer pessoa, tanto pelo seu lado bom, quanto pelo seu lado ruim, pelo seu lado negativo. Essa é uma tarefa muito delicada. Esse tema é um tema difícil, como eu disse, mas é essencial nós passarmos por esse tema para compreendermos a totalidade do que está acontecendo. Imagine por um momento que você está observando um rio. À primeira vista, esse rio parece calmo, esse rio parece sereno, mas abaixo das águas que estão na superfície, estão as águas que formam correntes fortes e perigosas. E essas correntes, elas se movem de uma forma que nós não conseguimos perceber, olhando de fora. Assim são as escolhas que nós fazemos na vida. As consequências muitas vezes permanecem ocultas, abaixo da superfície das nossas ações visíveis. As mudanças que Priscila está experimentando, embora externamente marcantes, extravagantes, radicais, elas, pelo menos no meu ponto de vista, são indicativos de lutas e conflitos internos muito mais profundos. Pense sobre os riscos associados a uma transformação tão dramática. Como ela está navegando essas águas turbulentas? Que tipo de desafios internos e talvez até externos ela está enfrentando? Aqui surge um ponto crítico da nossa conversa: a influência sobre outras pessoas. As escolhas de Priscila não afetam apenas ela. Elas ressoam em seus seguidores, especialmente jovens que ainda estão em formação e que podem ter Priscila como um modelo a ser seguido. Isso é perigosíssimo. As implicações disso são muito profundas e são consequências que podem durar por anos, décadas, talvez uma vida inteira. Como essas mudanças estão impactando as pessoas que admiram a Priscila? Estão sendo levados a questionar as suas próprias crenças, desafiar os seus próprios valores? Quando uma figura pública passa por uma mudança tão notável, não é incomum que enfrentem conflitos internos, questões de identidade, pressão, incertezas. Estas lutas internas podem, em alguns casos, levar a comportamentos de risco, e é aí que mora o verdadeiro perigo. Esses comportamentos de risco incluem consumo de substâncias tóxicas nocivas, a busca por aceitação de maneiras não saudáveis, ou até mesmo a um estado de desespero emocional que pode levar a consequências fatais. Estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície pode haver muito mais coisas acontecendo. E aqui nos deparamos com uma verdade impactante. Todos continuamos sujeitos a essas mesmas lutas e riscos. Ninguém está imune a esses desafios da vida, às pressões sociais, às tentações que nos desviam do caminho. Olhe agora novamente para dentro de você mesmo. Como você está lidando com os seus próprios conflitos? Você está buscando apoio e orientação saudáveis na palavra de Deus, na sua igreja, no seu pastor? E o mais importante, como podemos apoiar as pessoas que nós estamos vendo, presenciando, passarem por desafios semelhantes, talvez até mesmo dentro da sua própria casa, talvez até mesmo dentro da sua própria família.
Meu irmão, minha irmã, que este momento sirva como um lembrete da nossa responsabilidade mútua. Somos chamados a ser uma comunidade de apoio, amor e orientação mútuos, que possamos oferecer um espaço seguro para aqueles que estão lutando esse tipo de luta, passando por esse tipo de desafio. Um lugar onde elas possam encontrar compreensão, aceitação e, acima de tudo, amor e esperança de retorno para o Senhor Jesus. Que as nossas atitudes, preste muita atenção nisso, que as nossas atitudes não fechem as portas para a Priscila, nem para outras pessoas que estejam passando por situações e desafios como ela. Amém? Meus irmãos, vamos refletir agora sobre o papel da família e do ambiente na formação das nossas escolhas e da nossa identidade. É inegável que as nossas raízes familiares e o ambiente onde crescemos exercem uma influência profunda em cada um de nós. E isso vai se tornar a nossa pessoa do futuro, em quem nós vamos nos tornar no futuro. Em Provérbios, capítulo 22, verso 6, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Inclusive, eu profetizo essa palavra sobre a Priscila. Ela foi criada no caminho da paz, ela foi criada no Evangelho, e ela aprendeu o caminho certo que leva para Jesus. E no tempo do Senhor, essa palavra vai se cumprir na vida dela. Ela vai voltar para os caminhos do Senhor e nunca mais se desviará dele. Amém? Esta passagem, ela nos lembra da responsabilidade que nós pais temos na formação espiritual e moral dos nossos filhos. No entanto, também sabemos que mesmo com a melhor educação, cada pessoa, afinal de contas, tem o seu livre arbítrio e as suas próprias batalhas, ela acaba fazendo as suas próprias escolhas e decisões. E ao pensar na Priscila, surge a seguinte questão: como que o ambiente familiar onde ela cresceu, a criação na igreja influenciaram as suas escolhas atuais? Isso é muito sério, muito importante nós pensarmos sobre isso também. Embora nós não possamos conhecer todos os detalhes, nós podemos entender que cada decisão que tomamos é uma interação complexa entre o nosso passado, nosso ambiente atual e o nosso livre-arbítrio. O que é que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Além disso, é importante considerar que mesmo em um ambiente familiar amoroso e espiritualmente sólido, os jovens podem se sentir pressionados ou limitados pelos pais. Às vezes pela religiosidade, às vezes por compreensão errada da palavra, às vezes por dureza demais. Às vezes essa pressão pode levar a uma busca por expressão e identidade fora do ambiente familiar. E é aí que está o grande perigo. É aí que Satanás se aproveita. Aqui, nesse ponto, nós precisamos manter o nosso coração aberto e compreensivo, lembrando que cada jornada é única e que Deus está sempre disposto a acolher os que se desviam do caminho. Lembre-se, não seja opressor com seus filhos. Não seja um religioso, aquela pessoa que quer levar tudo ao pé da letra, ao fio da espada. Amado, não seja omisso. Amada, não seja insensível com as dores dos seus filhos, as questões internas, as lutas que eles passam. Amados, sejamos sábios. Você seja pai, você seja mãe, mas também seja amigo ou amiga dos seus filhos. O amigo que ele não pode encontrar na rua, ele tem que encontrar dentro da sua casa. Você precisa buscar orientação na palavra de Deus, sabedoria, e que os nossos corações estejam sempre em constante oração pelos nossos filhos, guardando-os incansavelmente das astutas ciladas de Satanás. Diante de tudo que nós refletimos, como é que nós podemos usar essa situação de uma maneira que honre a Deus e demonstre amor pela vida de Priscila e amor também pela vida de outras pessoas? Em Tiago 5,16 está escrito: confessai as vossas falhas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Este versículo nos incentiva a manter a nossa comunidade como sendo uma comunidade de apoio, onde nós podemos compartilhar as nossas lutas e interceder uns pelos outros, ajudar de verdade, e não simplesmente ajudar por palavras. Que nós tenhamos sempre a mão estendida para ajudar a colocar a outra pessoa de pé.
Portanto, eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, em oração pela vida de Priscila e por meio da vida dela, por todos aqueles que, como ela, estão enfrentando desafios em sua fé e em sua identidade. Oremos por sabedoria, direção e para que essas pessoas, todas elas, retornem para o caminho que conduz à verdadeira vida que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Amém? Para concluir essa jornada de hoje, eu quero te lembrar que, em meio a todas as mudanças e desafios, a constante em nossa vida deve ser sempre a nossa fé em Deus e a sua palavra inabalável. Eu quero te lembrar de Hebreus 13, 8. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa verdade nos oferece uma âncora firme em um mundo de constantes mudanças. Meu irmão, minha irmã, que esta conversa tenha servido para iluminar, desafiar e encorajar o seu coração. Que ao refletir sobre a jornada de Priscila Alcântara, você seja inspirado a olhar para a sua própria vida, para a sua família, para os seus filhos, mas olhe com honestidade. Olhe buscando sempre alinhar o que você vê com as escolhas e caminhos ensinados pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos fortaleça, não só hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado da ministração de hoje. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa situação da Priscila. E se você quiser comentar abaixo, eu vou ficar muito feliz e eu vou responder cada uma das pessoas que comentarem. Afinal de contas, qual é a sua postura em relação a tudo isso que está acontecendo na vida dela? Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E o meu convite final é que você permaneça comigo para continuar aprendendo mais sobre a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu vou deixar agora 2 vídeos como sugestão para você. Basta você clicar em qualquer um deles que eu tenho certeza que vai ser muita bênção para a sua vida. Nos vemos lá dentro. Deus te abençoe em nome de Jesus.